Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas que você vai ver isso. Hoje tô aqui para conversar com vocês, né? Deixa eu mostrar aqui, você sabe quem é, né? O vídeo é meu, então sou eu, rapaz, Moca, Moquinha, tá? Deixa eu ver se você me reconhece pelos cabelos esvoaçantes. Tô me sentindo o Darth Vader tirando o capacete aqui, cara. Então, tava pensando em vocês hoje, gente, e aí eu pensei o seguinte: poxa, tem tanto tempo que a gente não se vê, né? Eu mal lembro do rosto, né? De alguns aí, daqui a pouco eu vou começar a esquecer. Eu ainda lembro, mas alguns eu não vou mais lembrar. E eu fiquei imaginando, se eu tô passando por isso, daqui a pouco vocês também não vão me reconhecer. Ainda mais que eu falei que só vou fazer a barba depois que tudo se passar, né? Só tô fazendo bigode porque ele tampa minha boca, eu preciso comer, certo? Mas então hoje eu vim aqui aparecer um pouquinho para vocês, tá? Para dar nosso aviso aí de sempre, como eu sempre falei em sala de aula, né? Lava a mão, toda hora, lava a mão. E hoje a gente vai começar nosso segundo bimestre, né, gente? 100% então com aula online, né? Da outra vez a gente tinha um pouquinho de conteúdo presencial. Então vamos começar dessa vez tópico novo, matéria nova, tudo aqui pelas nossas vídeos, tá? Vocês continuem aí utilizando o nosso sistema aí de tirar dúvidas também, vocês têm meu número, vocês podem perguntar tudo aí, qualquer coisa que a gente vem aqui dar o socorro para vocês, beleza? E eu vou estar aqui no meu troninho de Dota, de onde eu ganho minhas partidas, né? Os brinquedinhos aí no fundo também, e sempre aí podendo ajudar vocês, beleza? No mais, gente, vamos para o nosso vídeo de aula tradicional mesmo, com o nosso esqueminha novo, que eu acho que vai funcionar melhor aí do jeito que a gente vem fazendo até agora. Brigadão, cola lá no vídeo, se cuida, saudade de todo mundo, tá, gente? Parece que não, porque eu tô sempre com essa cara amarrada mesmo, mas eu prezo aí para que todos vocês estejam bem, que a gente volte a se ver aí do jeito de sempre, beleza? Foca no vídeo e é isso. Fui! Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui então continuar nossas aulinhas aí de sempre, certo? Hoje a gente vai começar aqui a parte de equação modular, tá? Equação modular, na verdade a gente vai passar também por inequação modular, função modular, tudo aqui que envolva a parte do módulo, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente tem aqui, né? Nosso quadro, né? Oh, meu Deus, vergonha, a mesma foto de sempre. Webcam e módulo. O que é o módulo, então? Ó, então tá lá, o módulo ou valor absoluto de um número real é o próprio número sem considerar o sinal. Tá? Então isso é o que você aprende ali quando você visualiza um módulo pela primeira vez no nono ano, né? Ah, módulo é um número positivo, módulo é um número positivo. Então aí você aprende assim, por exemplo, módulo de mais 7 é 7, módulo de menos 4 é 4, módulo de 3 é 3. Na verdade você tem que pensar o seguinte: módulo é a distância que o número tem dele até o zero, né? Até a origem do sistema onde ele está. Então, como a gente tem a reta numérica, se você marca lá o 0 e o 4, a distância o 0 e o 7, a distância do 7 até o 0 é 7 unidades. A distância do menos 4 até o 0 também é 4 unidades. Por isso que o módulo de menos 4 é 4. Tá? Então, o módulo, na verdade, é um conceito de distância. Mas na frente, quando você começar a trabalhar com outras estruturas que não sejam números reais, tá? Você vai ver que elas também vão ser apresentadas em alguma coisa que não é uma reta real. Então o conceito de módulo vai ser outro, não vai ser, é só deixar positivo, mas vai continuar a mesma ideia, que é a distância do lugarzinho onde você representa o número até a origem desse tal sistema que você vai usar. Módulo sempre vai ser isso, beleza? Tá, mas esses aqui são os casos simples, certo? O que importa é isso aqui, ó. Cara, isso aqui pra gente é sagrado. Olha só, portanto, o que que tá falando? O módulo de um A é o próprio A se esse A for positivo ou nulo. Eu nem vou entrar na questão do nulo, porque tanto faz o nulo estar aqui em cima ou aqui embaixo, tá? E o módulo de A vai ser menos A se esse A for negativo. Porque olha aqui, ó, no caso de cima, o meu A é o 7. Então, e 7 é positivo. Então ele está falando que o módulo de 7 é o próprio 7. Agora, nesse caso aqui, ó, menos 4, o meu A está fazendo papel de menos 4.
e menos 4 é negativo. Então, o que é o módulo de menos 4? É menos o tal do menos 4. Porque aí menos o menos vai virar mais e vai dar positivo. Então, cara, daqui para frente, daqui, né, até o fim da aula de hoje, eu preciso que vocês pensem assim. Quando eu pergunto para você qual é o módulo do número positivo, aí você vai lá e fala, é positivo. Qual que é o módulo do número negativo? Ah, é positivo. Não, velho, esse tipo de resposta não serve para gente. Porque isso eu não preciso perguntar. É claro que o módulo é positivo. É claro que o modo positivo é positivo. É claro que o modo negativo também é positivo. Essa resposta não ajuda em nada. Tá? De hoje em diante eu tenho que receber a seguinte resposta. Quando eu falar qual é o modo de um número positivo, está escrito aqui, ó, qual é o modo do número positivo? É ele mesmo. É isso que você tem que responder. E qual que é o modo do número negativo? É ele mesmo com sinal contrário. Porque aí o sinal contrário troca o sinal dele que é negativo e fica positivo. Tá? Mas na frente a gente vai ver como faz total diferença você pensar dessa forma para onde eu quero chegar, tá bom? Então vamos lá. Uma equação modular. Você vai ter uma equação onde a sua variável vai estar dentro do módulo, né? A sua incógnita vai estar dentro do módulo, perdão. Então, ó, para você resolver uma equação modular da seguinte forma, eu vou dar aqui vários modelinhos de equação, desde simples, mais complexazinhas, mais difíceis, etc. Então, nosso primeiro modelo, ó, eu tenho uma escrita qualquer dentro do módulo, tá? Ah, bem lembrado. Quando eu falo escrita qualquer, gente, igual aqui, não foca nesse A como se fosse simplesmente um número. Esse A pode representar uma expressão inteira. Eu posso ter aqui, por exemplo, módulo de 2x² menos 8. Quanto que é o módulo de 2x² menos 8? Isso aqui está me dizendo que o módulo de 2x² menos 8 é o próprio 2x² menos 8, se 2x² menos 8 for positivo. Né? E se 2x² menos 8 não for positivo, se for negativo, aí o módulo vai ser o próprio 2x² menos 8 com um sinal de menos atrás. Você cerca tudo num parênteses, tá? Mas eu vou mostrar isso direitinho com exemplos aqui. Então vamos lá, como é que eu vou resolver essa equação aqui? Então você vai fazer o seguinte, ó, eu tenho, vou fazer um negocinho aqui para meu mouse não ficar sumindo. Eu tenho aquilo ali, um módulo de uma coisa igual a menos 5, certo? Quem são as coisas que o módulo dá menos 5? Ué, fácil demais, véio. Essa aqui não tem nem gastar tempo. Resposta, nada, não tem. Impossível. Como é que o módulo vai dar negativo? O módulo é a distância do cara até a origem. Na pior das hipóteses, o módulo vale 0, porque o cara já está em cima da origem. Então, às vezes, você vai ganhar uma equação, já pensou, um trem todo horroroso, com seno, log, não sei o que. Você fala, meu Deus, moquinha, como é que eu vou fazer isso aí? Não é para fazer. O módulo deu negativo, solução vazio. Bora para a próxima. Deixa eu ver outra aqui. E essa daqui agora, ó. Então tá, agora vamos com o positivo mesmo. Módulo de 2x menos 3 igual a 5. Pensa assim, ó. A gente só trabalha com o número real mesmo. Quais são as coisas que estão a 5 unidades de distância do zero? Quais são os números que estão a 5 de distância? Ué, só existem 2, né? Ou você vai falar que essa coisa é o próprio 5, né? Ou você vai falar que essa coisa é o próprio menos 5. Porque só tem esses dois números que o módulo dá 5. O mod de 5 é 5 e o mod de menos 5 também é 5. Então você coloca aí, resolvendo isso daqui igual a 5, né? Aí você coloca lá, passa aqui, né? Nem fui eu que fiz, não. Eu peguei pronto aqui só para você ver como é que tem gente que dá umas viajadas. Ó, o cara primeiro trouxe o 5 para cá, para deixar igual a 0, para depois mandar o menos 8 para lá. Pô, passa de uma vez o menos 3 para lá com mais 3, né? Mas só para você ver como é que tem gente diferente aí nesse mundo. Ou então, você fala que essa conta é menos 5. Então, quer dizer, falou que o módulo de um número é 11. Você vai falar o módulo de uma coisa é 11, então aquela coisa é o próprio 11 ou é o menos 11. Tá? Faz a continha lá feliz, passa o menos 3 para lá com mais 3, né? Vai dar menos 2, divide, vai dar menos 1. Então, solução dessa equação aqui. Você pode ter tanto o 1, o menos 1, né, perdão, quanto o 4. Então, os dois são resposta para você. Solução, menos 1 e 4, certo? Não é grandes coisa, beleza? Se for igual a um número negativo, você nem faz conta. Se for igual a um número positivo, você iguala ao número e ao menos número. Tudo bem? Quebra em dois casos. Agora, e inequação de módulo? Inequação de módulo. Ah, mas, espera aí.
Eu estava vendo o livro, tem umas equações muito mais difíceis. Por exemplo, aqui eu só dei exemplo do módulo igual ao número. Mas e se tivesse ali, por exemplo, módulo dessa coisa igual a x mais 2? Aí x mais 2 não é um número. Mas tá, de fato. E se tiver outro módulo? E se tiver um módulo de uma coisa mais outro módulo de outra coisa igual... Aí, cara, são as questões mais difíceis. Nós vamos primeiro detalhar casozinhos isolados que são mais direto, tá? E depois a gente vai aprender um jeito para resolver qualquer caso, tudo bem? Análise moca que resolve tudo. Só que eu não quero que você use ela para questõezinhas menores como essa, tá? Questões como essa, eu quero que você aprenda a fazer mais direitinho sem analisar tanta coisa igual eu vou ensinar lá na frente. Então vamos lá. Inequação modular. Como é que vai ficar isso aqui? Você vai ter uma inequação e o módulo vai estar a sua incógnita vai estar dentro do módulo. Então vamos também ver casos. Por exemplo, o mesmo conta quando que o módulo de 2x menos 3 vai ser menor do que zero. Então eu quero números quem são os números que a distância deles até a origem é menor do que zero. É fácil demais, ué. O que você vai fazer? Nada. Como é que o módulo vai ser negativo? Porque ser menor que zero é ser negativo. E o módulo só dá positivo, né? No mínimo zero ele dá. Tudo bem? Então não tem como o módulo dar negativo. Então, solução vazio. Tá bom? Vamos para a próxima então. Tá bom, Moca. Mas e essa aqui então? Tá, agora não é mais negativo. Agora é então maior ou igual a zero. Quem são os caras que o módulo vai ser maior ou igual a zero? Fácil demais também. Olha só. Você não vai fazer nada, cara. Qualquer coisa o módulo é maior ou igual a zero. Né? O módulo é a distância. Toda distância é pelo menos zero. De zero para cima. Então, solução. Todos os reais possíveis. Bom, mas assim tá bom, né? Quero ver na hora da prova. Vem lá um módulo. Vai ter até uma foto minha 3x4 dentro do módulo lá. Você vai achar aquilo uma loucura, né? Não, então vamos lá. Agora esses aqui. E então, quando eu tiver um módulo do lado do meu 2x menos 3 menor que um número positivo dessa vez. Tá, agora começou a melhorar. Pensa, analisa a pergunta e está te perguntando assim, ó, quem são os números que a distância até o zero são menores do que 5? Aí você pensa assim, fácil, são aqueles desde que essa coisa seja menor do que 5, né? Faz sentido, só que nem tanto, porque olha só, vamos testar aqui, por exemplo, se essa conta aí for 4, o módulo de 4 é menor do que 5? O módulo de 4 é menor que 5. Aí se for 1, módulo de 1 é menor que 5? Sim, dá 1. E menor ainda, menos 3. Módulo de menos 3 é menor do que 5? Sim. Módulo de menos 3 é 3. 3 é menor do que 5. Continua baixando. Módulo de menos 10 é menor do que 5? Não, né? Não, cara. Módulo de menos 10 não, porque módulo de menos 10 é 10. E aí 10 não é menor do que 5. Então, você está procurando coisas que estão com módulo abaixo de 5. Ele tem que estar uma distância no máximo 5 do zero. Então, quais são esses números? São todos aqueles que estão presos entre menos 5 e 5. Então, essa conta aqui, ela tem que estar abaixo de 5, mas não tão abaixo assim. Ela também tem que estar acima de menos 5. Para ficar próxima do zero, eu tenho que procurar coisas cuja distância até o zero sejam menores do que 5. Tá vendo como é importante você pensar no conceito que módulo, no fundo, é uma distância? E não é uma coisa ou a outra, não. É os dois ao mesmo tempo. O seu número tem que estar abaixo de 5 e tem que estar acima de menos 5. Tudo bem? Então, resolve essa daqui. Você vai ter aí passo menos 3 para lá, 2x menor que 8, então x é menor que 4. Agora resolve a outra, você vai ter lá que o seu passo menos 3 para mais 3, né? 2x acima de menos 2, então x acima de menos 1. Então você tem duas coisas, mas as duas têm que acontecer ao mesmo tempo. Eu quero números que estejam abaixo de 4 e acima de menos 1, tá? Então, o que vai ser? Solução menos 1 menor que x menor que 4. O x está preso aqui entre os dois. Ó, Moca, mas e a igualdade não é menor igual, alguma coisa assim? Não, aí vai do enunciado. O enunciado não quer que a distância seja menor ou igual a 5. Ele quer só menor que 5. Então, menor, menor. Se fosse menor igual, tudo bem. Menor igual, a solução aqui também ia ter menor igual. Tá bom?
Beleza, agora vamos para o outro. Aliás, outra maneira de resolver isso aqui. É a mesma pergunta, tá vendo? Ó, módulo de x menos 3 menor que 5, módulo de x menos 3 menor que 5. Outra maneira que eu gosto, tá? Eu gosto dessa daqui. Quando que o módulo vai ser menor do que 5? Ao invés de você resolver cada um separado, você vai responder junto. Você vai falar que isso aqui tem que estar preso entre menos 5 e 5 ao mesmo tempo. Meu Deus, Moca, mas como é que eu vou resolver esse negócio aí? Tem primeiro membro, tem segundo membro, tem terceiro membro, tem 3 membros. Não, cara, quer ver, ó? Esquece, foca só nessa parte da direita aqui, ó. 2x menos 3 menor que 5. Como é que você isolaria esse x? Você não ia primeiro pegar o menos 3 e passar para o lado de lá com mais 3? Né? Feio falar assim, né? Você soma 3 dos dois lados. Só que agora você vai fazer isso em todos os lados, né? Aquilo que você sempre fala de passa o menos 3 com mais 3, você não vai passar só para o lado da direita, você vai passar para o lado da direita e da esquerda. Tá? Então vai ficar assim, ó. Você vai pegar esse menos 3, vai passar com mais 3 para o lado de cá e com mais 3 para o lado de lá também, né? O famoso soma 3 em todos os lados. Aí sua conta vai ficar assim, ó. O menos 3 soma, ele vem com mais 3 aqui, dá 8. E ele vem com mais 3 aqui, menos 5 mais 3, dá menos 2. Aí você fixa isso daqui. Agora qual que é o próximo passo para isolar o x? Você passaria o 2 dividindo, né? Passa o 2 dividindo, esse jeito de falar, né? Mas é o jeito que a gente fala mesmo, né? O certo é divide tudo por 2. Mas beleza, passa o 2 dividindo, só que você não vai passar ele só para a direita, você vai passar ele para a direita e para a esquerda. Então vai ficar o 8 sobre 2 de um lado e o menos 2 sobre 2 do outro lado. E aí você vai ter aqui prontinho o seu menos 1 menor que x menor que 4. Problemas de você fazer desse jeito é que talvez apareça aqui no meio menos x ao invés de x. Eu duvido que você vai achar numa questão fechada, né, menos x aqui preso no meio. Então você ainda vai ter que multiplicar tudo por menos 1, certo? E só que aí quando você fizer isso, o sinal de menor vai virar. Aí, ao invés de você ter isso daqui, menos 1 menor que x menor que 4, você vai ter o seguinte, 4 maior que x maior que menos 1. 4 maior que x maior que menos 1. O que está certo também, ué. Certo? Ao invés de eu estar falando que Luizinho é menor que Luiz, que é menor que Luizão, eu estaria falando que Luizão é maior que Luiz, que é maior que Luizinho. Só que, tradicionalmente, toda vez que a gente tem uma expressão assim, numa questão de marcar, sempre vem sinal de menor, menor. Né? Você não vai ver questão com sinal de maior, maior. Não teria problema. Mas é assim que as coisas funcionam. Tudo bem? Então, só para você lembrar se isso acontecer. Então, tá aí sua solução entre menos 1 e 4. Beleza? Vão agora para esse aqui. Esse aqui é a mesma? Não, não, não. Ó, aquela que eu fiz é menor que 5. Agora eu quero maior que 5. Então vamos analisar. Eu quero coisas que a distância até a origem seja acima de 5. Tá? Eu quero mais do que 5. Então se você quer mais do que 5, então onde que tem que estar esse número? Tem que estar para lá de 5. Tem que ser 6, 7, 10, 1000. São números que estão muito mais longe do zero do que 5 unidades. Então você vai falar que esse 2x menos 3 tem que estar acima de 5. Mas tem mais. Você pode ter um número bem negativo, muito longe do zero ainda, pelo menos mais longe do que o menos 5. Então você vai marcar aqui também que essa conta tem que estar abaixo de menos 5. Porque se essa conta for menos 6, menos 7, menos 10, menos 20, o modo dessas coisas dá 6, dá 7, dá 10, dá 20, que é tudo acima de 5. Certo? Então, quando você quer um módulo menor do que um número, você tem que concentrar a sua conta entre o número e o menos número, né? Digamos assim. E quando você quer maior do que um número, aquilo que você quer do seu módulo tem que estar para lá dele, né? Depois dele, maior do que ele, ou abaixo do que o negativo dele, certo? E aí você resolve lá, tanto faz. E aí não é os dois ao mesmo tempo igual da outra vez. Aqui não, são duas possibilidades. Seu número pode ser esse ou seu número pode ser esse. Tá? Então resolve esse daqui, o seu x vai ter que ser maior do que 4. Resolve esse daqui, o x, né, passo menos 3 para lá, vai ter que ser menor do que menos 1. E aí você emenda tudo. Seu x tem que estar abaixo de menos 1 ou seu x tem que estar acima do 4. Ai, Moca, mas é ou, é e, ou, não sei o que. Calma, jovem. Lembra, na dúvida, ó, uma coisinha que ajuda você a pensar melhor. Pensa assim, ó,
Você conhece um número que esteja abaixo de menos 1 e ao mesmo tempo acima de 4? Não, não dá, né, cara? Ou o cara é menor que menos 1 ou ele é maior que 4. Os dois ao mesmo tempo não dá. Então não tem como você colocar e. Se você coloca e, você está dizendo isto e isto ao mesmo tempo. Então você está falando de um x que é menor que menos 1 e maior que 4. Então você não está falando de ninguém, porque esse cara não existe. Aí não é que está errado, mas o seu conjunto vai ser sinônimo de conjunto vazio, certo? Um conjunto formado de números que são abaixo de 1 e acima de 4. Não tem. Não é isso que você quer dizer. Aqui no outro lá, não. Ó. No outro, eu consigo números que estão acima de 1, ó, acima de menos 1 e ao mesmo tempo menor do que 4. Tá? Eu poderia colocar x maior que menos 1 e maior do que 4. Ó, perdão, maior que menos 1 e menor do que 4. Só que aí ninguém usa e, a gente usa dois sinaizinhos. Mas estaria certo do mesmo jeito. Beleza? Então você fica com isso daqui. Tá, então aprendi a fazer inequação. Aí, ficou bom desse jeito. Aprendi a fazer as inequações, mas só ensinei aqui as inequações tranquilinhas, né? E se aqui não fosse maior do que 5? E se fosse, basta ter uma letrinha no meio, cara, para complicar tudo. E se fosse assim maior que 5 mais x? Só de ter uma letra no segundo membro, tudo já passa a ter que ter um cuidado. Você pode continuar agindo fingindo que esse x é um número. Resolve do mesmo jeito, mas você vai começar a gerar respostas que talvez não estejam muito certas. Aí você vai ter que testar a condição de existência ali. O que é a condição de existência? A condição de existência é o resultado do modo tem que ser positivo. Você vai pegar lá a sua resposta, vai jogar lá, vai ver se na hora que você substitui, às vezes vai estar mostrando que seu modo deu um resultado negativo, né? Aí não faz sentido. Às vezes vai estar mostrando que seu modo deu abaixo de um número que já é negativo, também não faz sentido, tá? Mas enfim, vamos fazer então um casozinho, né? Vou complicar mais ainda. E se for um caso mais complicado, com mais módulos, certo? Aí, cara, aí o negócio pega, tá? Então vamos fazer um aqui bem demoradinho, com toda a paciência do mundo. Essa equaçãozinha aqui, ó. Módulo de x menos 2 menos módulo de 5 menos x igual a 3. Misericórdia. Aqui é totalmente mais difícil que das outras vezes, gente, porque você não pode isolar um módulo. Não é igual às outras que é módulo igual a 3. Quer dizer que a coisa é o 3 ou a coisa é o menos 3. Não, agora eu tenho mais do que um módulo. Tem dois módulos e a diferença entre eles é 3. Ah, já sei. Eu estou procurando números que a distância até a origem tem que ser 3. Não, tem que ser acima de 3 porque eu vou descontar. Cara, você não vai conseguir raciocinar isso tudo. Desiste, não tem jeito. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, isso que eu vou ensinar agora, gente, faz esse tipo de equação, faz as outras, faz inequação, faz função, podia estar aqui igual, maior, menor, não interessa, tá? Eu vou te ensinar a reescrever este problema sem módulo, tá? Porque módulo complica, né? Módulo começa a dar umas dificuldades, então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse módulo da minha vida. E aí vai cair numa equaçãozinha de primeiro grau, segundo grau, né? Sei lá, depende do que tem escrito aqui. Tá? Ou uma inequação de primeiro grau, segundo grau, depende do que está escrito ali. Tudo bem? Então vamos ver como é que vai ficar. O que eu vou fazer? Foca só no miolo do módulo. Tudo bem? Só no x menos 2, só no 5 menos x. Esquece esse menos aqui, esquece esse 3 aqui, foca só no miolo dos módulos. Vamos ver quando que esses miolos dão 0. Tá? Então olha lá, quando que o x menos 2 dá 0? Quando que o x menos 2 dá 0? Uai, quando o x for 2, muito fácil. Quando que o 5 menos x dá 0? Uai, quando o 5 for x, né? Ou quando o x for 5, né? O povo tem mania, vício de isolar sempre o x na esquerda, né? Até que eu passo 5 para lá, multiplico tudo por menos 1. Vai, filho, deixa assim. Então, o meu x aqui, que zera esses módulos, tem 2 e tem 5. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar uma reta, tá? E é fácil, né? Vou desenhar. Aperto aqui, aparece, né? Fiquei uma hora fazendo isso tudo aqui antes, né? Então, vamos lá. Desenha uma reta, marca o 2 e o 5. Marca lá o 2 e o 5. Então, lá, tá bom?
Aí, o que eu vou fazer? A minha reta, gente, ela ficou quebrada em 3 partes. Em 3 partes. Antes do 2, tá? Entre 2 e 5 e depois do 5, tá? E aí, essas 3 partes unidas dão a reta inteira, com exceção que está faltando umas coisinhas, né? Se eu pegar antes do 2, entre 2 e 5 e depois do 5, tá, mas e o coitado do próprio 2 e o coitado do próprio 5? Então não vamos deixar eles de fora também, vamos encaixar o 2 ou na primeira parte ou na segunda parte, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou quebrar o meu exercício em 3 partes, uma para cada pedaço da minha reta. Então primeiro caso, eu vou pegar os x aqui, ó, primeira parte, os x que são abaixo de 2. E vou incluir o 2 aqui também, tá? Depois eu falo desse menor igual, tá? Depois eu explico ele. Vamos focar só aqui, ó. Foca nos x que são menores do que 2. Aí o que você vai fazer? Você deveria fazer um estudo do sinal desses miolos, mas aí eu tinha que ter ensinado tudo de estudo de sinal antes e eu não ensinei ainda. Porque eu não quero que você chegue nesse ponto viciado com estudo de sinal também, que é uma coisa mais formal, mais delicada. E aqui, cara, eu não preciso de tanta coisa assim. Eu vou te ensinar a ser um pouquinho mais malandro nesse ponto. Ó, o que eu, Moca, penso? Eu penso o seguinte, ó. Eu preciso descobrir se esses miolos do módulo são positivos ou negativos. Por causa lá do início da aula. Lembra que eu falei? Qual é o mod de um número positivo? Aí você fala, positivo. Não, não é isso que eu quero. O que eu quero é, qual é o mod de um número positivo? Ele mesmo. Qual que é o mod de um número negativo? Ele com sinal contrário, porque aí ele volta a ser positivo. Então, primeiro caso, pensa um número que é abaixo de 2. Pensa um qualquer. 1,8. Para, né? Pensa num fácil, ó, 0. Um número menor que 2, 0. Se você fingir que o x vale 0, joga aqui. Você nem precisa fazer a conta com perfeição, não. Mas aqui a conta é pequenininha, então você vai fazer. Se o x fosse 0, o miolinho ia dar quanto? Quanto que seria que 0 menos 2? Seria negativo. E qual que seria o módulo de uma coisa negativa? Ela com sinal contrária. Tá bom? Já no segundo miolo, se o x fosse 0, quanto que seria aqui 5 menos 0? Seria 5, que é positivo. E qual seria o módulo de uma coisa positiva? Ela mesma. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou reescrever o meu problema sabendo que eu estou pensando num x, por exemplo, 0. Tá? Podia ser qualquer outro menor do que 2. Se o x fosse 0, isso aqui ia ser negativo e o módulo dele negativo, da coisa negativa, é ela mesma com sinal contrário. Troquei o módulo, os 2 pauzinhos do módulo, por 2 curvinhas de parênteses, né? E botei o menos atrás. Aí esse menos já era da conta, tá lá, esse menos já era da conta. E aqui, se o x é 0, essa coisa aqui vai dar positiva. Qual o modo da coisa positiva? Ela mesma. Ela mesma. Pronto. Resolvi a situação. Eliminei o módulo da minha vida. Agora é só resolver. Um aluno de 7º ano, 8º ano faz isso daqui, né? Troca ou faz o menos trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. Então vai ficar menos x mais 2, menos 5 mais x. Menos x dá tchau para mais x. 2 menos 5 menos 3 igual a 3. Ô, Moca, esse seu método é uma droga, cara. Ó, o que você me arrumou? Menos 3 igual a 3. Calma. Pera, jovem. Menos 3, o x que é bom sumiu, foi passear, tá? E o x, e o fato de ter dado menos 3 igual a 3, isso é verdade? Não, isso é mentira. E o que eu interpreto? Quer dizer que não tem resposta nesse primeiro caso, porque eu cheguei numa mentira. Se eu tivesse chegado em 3 igual a 3, quer dizer que qualquer número abaixo de 2 é resposta. Todos eles são resposta. Mas como eu cheguei numa mentira, nenhum é resposta. Isso porque o x sumiu, tá, gente? Eu já quis fazer um exemplo sacana por isso mesmo. Mentira, aconteceu sem querer, depois que eu vi, fiquei até feliz, que aí dá essa peculiaridade. Mas olha só, se eu tivesse chegado, por exemplo, aqui, o x não sumiu, o x deu 1. 1, bonito. Então, 1 é resposta? Depende. 1 está dentro do caso menor que 2? Sim. Então, 1 é resposta. Moca, o meu deu aqui x igual a 4. Então, 4 é resposta? Depende. 4 faz parte desse caso menor que 2? Não. Então, você joga fora. Não serve.
tá? E aqui, como o x sumiu e eu cheguei numa mentira, ninguém aqui serve. Ah, Moca, meio confuso. Calma, nós temos mais 2 casos ainda para você entender. Então vamos lá. Segundo caso. Agora eu vou pegar aqui, ó, entre 2 e o 5. Depois eu explico o igual. Não foca nele agora não. Entre o 2 e o 5. Tá? Com igual aqui, eu vou explicar só depois por que eu pus igual aqui. Então vamos lá. Pensa um número entre 2 e 5, incluindo o próprio 5. Evita as beiradas, tá? Tô deixando se incluir o 5, mas não inclui não. Pega aqui entre 2 e 5. 3. Pega o 3. Finge que o x é 3. Se o x fosse 3, esse miolinho aqui daria 3 menos 2, 1, dá positivo. E qual o módulo da coisa positiva? Ela mesma. E se o x fosse 3 aqui? 5 menos 3, 2. 2 é positivo. E qual o módulo da coisa positiva? Ela mesma. Então eu vou reescrever essa equação sem mudar sinal de nada. O módulo desse cara é ele mesmo. Então já tirei o módulo, só deixei o parênteses para substituir com calma, tá, gente? Parênteses nunca é demais, tá? Na pior ele é à toa, mas deixa. E esse daqui, o módulo desse cara aqui é ele mesmo também. Ah, mas você botou o menos. Não, esse menos já era da conta ali, tá bom? Agora acabou o módulo, isso aqui virou e tá voando de novo, ó. X menos 2, menos 5 mais x, o x mais x dá 2x, aqui vai dar menos 7, passa para lá com mais 7, aqui vai dar 10, passou 5. Achei o 5, mas peraí, 5 é resposta? Tem que ver se ele está dentro do nosso caso. Ô rapaz, ele tá, hein? Eu deixei o 5 entrar, ó. Eu deixei ele entrar, então, legal, 5, primeira resposta que eu achei. E o nosso terceiro e último caso? O nosso terceiro e último caso aqui, ó. Depois do 5. E se o x for depois do 5? Ó, se o x for depois do 5, né? Depois do 5. Agora não tem maior ou igual. Depois eu vou explicar. Aceita por enquanto que é maior que 5. Então pensa no maior que 5 aí. 10. Se o x fosse 10, aqui daria 8. 8 é positivo. Tá? Se for uma conta muito quebrada, gente, você não precisa saber a conta até o fim, não. Só saber pelo menos se vai dar positivo ou negativo. Tudo bem? Então, ó, aqui se o x for 10, vai dar positivo. Qual o modo da coisa positiva? Ela mesma. Tá bom? E se o x for 10 aqui? Quanto dá 5 menos 10? Aí dá negativo, né? Dá menos 5. Qual que é o modo da coisa negativa? Ela com sinal contrário. Então, olha o que vai virar minha conta. O x menos 2 vai dar positivo, né? Estou fingindo que o x é 10. Então, isso aqui é positivo, o módulo é ele mesmo. Menos, esse primeiro menos é o menos que já estava lá. E esse aqui, se o x for 10, vai dar negativo. Qual que é o modo dessa coisa negativa? Ela mesma com o sinal contrário, tá? Esse é o sinal que eu coloquei por causa do tal do sinal contrário. Esse menos é porque já estava na conta. E aí agora acabou o módulo na minha vida de novo. Esse menos aqui, quando eu trocar o sinal aqui dentro, ele vai engolir com esse menos, vai virar menos com menos mais, e na prática vai sobrar o 5 menos x puro. Tudo bem? Então x menos 2, perdão. Nossa senhora. X menos 2, o puro, né? E o menos com menos vai dar mais, sobra o 5 menos x puro também. O x menos x deu tchau. O menos 2 mais 5 dá 3. Olha lá, rapaz, agora deu o que eu falei aqui. Deu 3 igual a 3. E o x? O x que é bom foi embora. Tá? Mas e aí? E aí que você chegou numa coisa que é verdade? O que quer dizer? Que qualquer número desse caso aqui é verdade. Quer dizer que qualquer número maior do que 5 é verdade. Certo? E agora, gente, para finalizar, você une as 3 respostas. Então, qual é a resposta? Não é interseção, não. É a união. Você vai juntar tudo. Você vai juntar essa aqui que não é ninguém, né? Fazer o quê? Mas se tivesse dado alguma coisa aqui, você juntava. Você vai juntar com o 5 e você vai juntar com todo mundo que é acima de 5. Então, peraí. Se eu juntar ninguém com 5, com todo mundo que é acima de 5, o que eu vou ter no final? Todos os números que são maiores ou iguais a 5. Essa é a solução do nosso problema. Todos os números que são maiores ou iguais a 5. Por via das dúvidas, gente, vai que deu besteira, né? Pensa num número aí maior ou igual a 5, tá? Pensa num número aí redondinho, substitui ele ali, certo? E faz a continha toda, vê se bate mesmo. Se a conta fechar, é um belo indício de que as coisas devem estar certas. Tudo bem?
Agora deixa eu explicar aquele tal do igual. Se você não colocar a igualdade, gente, nem aqui, nem aqui, olha o que vai acontecer. Você vai estar criando o caso abaixo de 2, que é essa região aqui, o caso entre 2 e 5, que é essa região aqui, e o caso acima de 5, que é essa região aqui. Aí você está explorando todas as possibilidades do x, mas você está privando a chance dele ser 2 e dele ser 5. E vai que para o seu azar um desses números também faz parte da resposta. Como fez, o 5 fazia parte da resposta, o 2 até que não fez parte, mas o 5 fez. Então o que você faz? Depois que você quebra aqui em menor que 2, aqui com 2 menor que x menor que 5 e aqui com maior que 5, agora venha e acrescente o 2 e o 5 nos casos. O 2 você pode acrescentar nesse caso ou nesse caso. Eu quis colocar aqui porque, sei lá, porque eu quis à toa, tá? Como eu acrescentei a igualdade no 2 aqui, eu já não acrescentei aqui. O que você não pode, gente, é deixar de colocar tanto nos dois, não incluo 2 aqui nem aqui, aí não. E nem pode incluir nos dois, tá? Ou ele entra aqui ou ele entra aqui, tudo bem? Esses casos não podem ter números participando em mais do que um caso, não. Então, eu escolhi pôr o 2 aqui, mas aí, em compensação eu não pus o 2 aqui. E eu escolhi pôr o 5 aqui, né? Mas aí, em compensação, eu não pus aqui. Eu poderia ter colocado, não colocar o menor igual aqui, colocado maior igual aqui. Eu poderia ter colocado menor igual, tudo aqui, ó. 2 menor igual a x, menor igual a 5. Aí os igual ficava tudo aqui, né? Os iguais. Incluiria o 2 e o 5 nesse caso. Aí não incluiria o 2 aqui, nem o 5 aqui. Ah, mas aí, né, se, por exemplo, mas aí aqui você conseguiu ter o 5 porque você incluiu aqui. Se você tira o igual daqui e põe aqui, esse 5 você ia perder. Sim, mas aí eu ia ganhar ele aqui, tá? Se tiver certo, gente, não vai dar errado. É óbvio, né? Essa foi profunda. Se tiver certo, não vai dar errado. Óbvio, né? Porque já deu certo. Eu estou dizendo assim, pode botar o igual onde você quiser, tá? Dependendo de onde você vai colocar, às vezes você vai eliminar uma resposta que apareceu aqui, mas vai passar a incluir ela em outro. No final, sua solução vai dar do mesmo jeito. Beleza? Nossa, Moca, horrível, isso é muito grande. Não, cara, aqui eu tô te ensinando, tá? Você fazendo na moral, você vai quebrar ali, vai quebrar os seus casos, vai descobrir quanto que cada um é zero. Não demora tanto. Tudo bem, demora um pouco mais do que uma simples equação de primeiro grau. Mas não é tão trágico assim, e eu duvido que fique caindo muita coisa muito mais complicada, certo? Mas, repito, o poder desse negócio aqui, independente do tempo que leve, sei lá o que, estou te ensinando a analisar uma conta que tinha módulo, agora sem módulo. Tá? Isso é muito poderoso, cara. É assim que Moca faz as coisas. Tá? Até que Moquinha vai decorar as propriedades de módulo tudo? Não, tudo bem, eu sei. Né? Dediquei minha vida a isso. Mas, velho, dá uma preguiça às vezes, né? Eu prefiro fazer aqui, ó, acabou o módulo. Faz tudo sem módulo, que aí você fica mais confortável, você tem uma certeza maior do que você está fazendo e bola para frente. Beleza? Então, com isso, eu vou até agora falar também o que é a função modular. Função modular, vamos dar um exemplo aqui, ó. F de x igual a mod de x quadrado menos 3 menos 1. Socorro, como é que eu vou fazer o gráfico desse negócio aí? Vou te ensinar primeiro fazendo umas gambiarras, olha só. Vou colocar o eixo y, tudo bem? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir esse gráfico por pedacinhos, tá? Por tijolinhos, depois eu vou encaixando um em cima do outro até eu chegar nessa expressão aí. Eu não sei como é que faz esse gráfico, quer dizer, eu sei, né? Vamos fingir que eu não sei. Eu não sei como é que faz esse gráfico, como é que é o gráfico de módulo de x ao quadrado menos 3 menos 1. Tudo bem? Vamos fazer então um gráfico parecido com esse que a gente conheça, tá? Qual que é o módulo só de x ao quadrado menos 3? Como que é o gráfico só desse daqui? X ao quadrado menos 3. Esse aqui a gente já viu, né? Isso aqui, ele tem que cortar o eixo y lá no menos 3. Tem que dar uma parábola virada para cima, né? Se você for ver as raízes aí, é mais raiz de 3 e menos raiz de 3, né? Quando você
tirar delta, nem precisa, né? Você só isola aqui, igual a 0, passa o 3 para lá, mais ou menos a raiz de 3. Então, vai dar isso aqui. Tudo bem? Não vou preocupar muito, não. Só quero ensinar você aqui a fazer o esboço do gráfico. Tá, mas esse não é o gráfico que pediu. Tudo bem, calma aí. Agora que eu sei o gráfico desse, de x ao quadrado menos 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, né, marco menos 3 ali. Esqueci, importante, ó. Eu sei que ali embaixo ele está cortando o y em menos 3. Então, marquei ali menos 3. Agora, olha só. Eu vou pegar essa expressão e vou colocar módulo nela. Como seria o gráfico dessa expressão pequenininha dentro de um módulo? Dentro de um módulo, não tem como resultado dar negativo. Tá? Essa parte do gráfico aqui abaixo do eixo x, tudo bem? Ela tem valores negativos de y. Né? F de x é o que se chama como, né, normalmente de y. E o y agora não vai mais poder dar negativo. Então, por exemplo, se aqui, por exemplo, tinha um 4, né? Vamos pensar que nesse valor aqui, ó, do eixo x, aqui tem um 4. Quanto que é o 4 ao quadrado menos 3? É 16 menos 3, 13. Então aqui quando o x é 4, o y é 13. Certo? Sem problema nenhum. E aqui dentro também, quando o x é 4, o y é 13. Mas pensa agora, por exemplo, no 1. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 menos 3. Menos 3 dá menos 2. Antes dava aqui no negativo, menos 2. Mas agora tem que dar 2 por causa do módulo. Então como que vai ficar o gráfico? Essa parte negativa não pode mais existir. Ela vai ser rebatida para cima e vai ficar assim. Ah, rapaz, como é que você fez isso, Moca? É altos comandos aqui, tá? Eu peguei a parte de baixo, então, e refleti ela para cima, tá? Esse gráfico aqui é uma cópia do anterior, só que eu rebati essa parte negativa para cima, porque não pode mais existir resultado negativo. Se antes tinha um y que dava menos 2, dentro do módulo ele tem que dar 2. Se tinha um y aqui que dava menos meio, dentro do módulo ele tem que dar mais meio. E esse bico que antes estava lá na altura do menos 3, depois de rebater, vai parar lá no 3. Tá? Ficou meio vesgo esse risquinho, né? Esse risquinho era para estar em cima da linha. Tá? Tava tanta... A hora que eu monto isso aqui, fica tanta programação em cima que os ícones começam a cobrir. Mas você entendeu, tá joia? Ah, mas ainda não tá igual, Moca. Nossa senhora, falta esse menos 1. Tudo bem. Agora, como que eu faço esse gráfico chegar nesse? Então, olha o que eu estou fazendo. Fiz o gráfico de um que eu conhecia, aí ele virou isso e agora virou isso. Se eu sei o gráfico desse, para fazer o do módulo é fácil, é só rebater a parte negativa. Ah, Moca, não tinha parte negativa, só que tudo já era positivo, então não tem que fazer nada, não faz diferença nenhuma. Agora, como é que sabendo o gráfico desse eu vou para o próximo? Fácil. Se antes tinha um x que fazia essa conta dar 11, agora vai dar 9, porque vai descer uma unidade. Se antes tinha um valor de x que fazia essa conta dar 200, agora vai dar 199, porque eu vou subtrair uma unidade. Então, o que vai acontecer com esse gráfico aqui? Ele inteiro vai abaixar uma unidade. Então, vai ficar assim, abaixar uma unidade. Tá? Então, essa lombadinha que antes passava no 3, agora vai passar no 2, né? Esses biquinhos aqui, né, eu não vou calcular eles com exatidão, né? Eles são as raízes. Quer achar as raízes? Iguala isso aqui a 0. Passa 1 para lá, com menos 1 para lá com 1. Aí vai cair no nosso modelinho lá, certo? E aí você fez o gráfico da equação da função modular, bonitinho, show de bola. Ah, Moca, mas... E quando eu não conseguir fazer tão passo a passo? E se não tiver nenhum pedaço que eu já consigo fazer e a partir dele fazer os outros? E se for uma feia assim? Ah, essa nem parece tão feia. Cara, só de ter um x fora do módulo, isso é muito feio. Tudo bem? Porque aí você vai ter que fazer aquilo que eu falei. Acha as raízes, vamos jogar na reta e vamos quebrar em casos. Tudo bem? Então, olha só. Vou quebrar aqui. Quando que esse miolinho dá 0? Quando que 2x menos 6 dá 0? Quando x for 3. Tá? Nem vou fazer a conta aqui não. Quando x for 3. Que 2 vezes 3, 6 menos 6, 0. Então só tem um número. Aí o x daqui, só quero olhar o miolo. Então eu tenho dois casos aqui. Já que eu só tenho 3, eu vou fazer o caso antes do 3 e depois do 3. Tudo bem? Vamos incluir o próprio 3 num deles. Então, primeiro caso, se o x for 3, pensa num número... Ó, primeiro caso, se o x for menor que 3, pensa num número menor que 3.
Zero. Zero é legal de pensar. Joga o zero aqui. 2 vezes 0, 0, menos c, vai dar negativo. Qual que é o modo do número negativo? Positivo. Não, não é isso que eu quero. Qual que é o modo do número negativo? Ele mesmo com sinal contrário. Então, a minha conta, minha f de x, vai virar isso aqui, ó. O módulo daquilo que é negativo, porque eu estou fingindo que o x é zero, por exemplo. Vai ser ele mesmo com sinal contrário. Não tem mais módulo, tá? E aí soma o mais x, copia o resto. Esse menos troca todo mundo, né? Vai dar menos de 2x mais 6, taradá, soma aqui, pronto. Gráfico de menos x mais 6. Você sabe fazer o gráfico de menos x mais 6, te ensinei na aula anterior aí. É uma função de primeiro grau, ela corta o eixo y no 6, ela é decrescente, tá? Ela, se você igualar a zero aqui, você vai achar o 6, pronto. Só que o gráfico não é assim, gente, porque você tem que lembrar que o meu gráfico isso aqui só existe do 3 para trás. Então esse gráfico não pode vir aqui tudo. Ele deve ter o 3 por aqui em algum lugar. Ó. O gráfico só pode vir daqui para trás, certo? Então eu vou apagar aquele pedaço que eu não quero mais. Eu vou apagar esse pedaço e o meu gráfico vai existir só aqui, ó. Mais ou menos daqui do 3 para trás, tá? Aquele 6 não quero mais. Pô, fica um gráfico meio estranho, né? Podia pelo menos fazer a conta de quanto que dá aqui, ó. Quanto que dá aqui? Troca lá o x por 3. Menos 3 mais 6 vai dar 3, né? Então fica esse pontinho na altura do 3. Agora vamos para o segundo caso. Vamos para o segundo caso. E se o x for mais do que 3? Aí, se o x for mais do que 3, pensa no número acima de 3. 5. Troca o x aqui por 5. 2 vezes 5, 10, menos 6, 4. Deu positivo. Qual que é o módulo da coisa positiva? Ela mesma. Então, se é ela mesma, mod de 2x menos 6, vai ficar o próprio 2x menos 6, mais aquele x que estava lá fora, certo? Aí você eliminou o módulo da sua vida. Soma o que for semelhante aqui, 2x mais x, 3x menos 6. Agora você vai fazer o gráfico de 3x menos 6. Também sabemos como, né? Uma função de primeiro grau. Vai cortar o eixo y lá embaixo no menos 6. E o a é positivo, né? Então é crescente. Então vai ficar assim, ó. Vai cortar lá no menos 6. Eu nem vou marcar aqui o menos 6, você vai ver por que já já. E ele é crescente, né? Só que olha só, o a aqui é 3. É bem mais inclinado do que esse daqui, né? Que tipo, se você ignorar o sinal, aqui é 1, aqui é 3, né? Então fica uma reta bem mais vertical. Só que o gráfico não existe aqui tudo, tá? Porque você lembra que a gente está só no caso maior que 3. Então o gráfico só pode existir mais ou menos dessa vertical aqui para a direita. Então a gente apaga essa parte toda assim e fica só com daqui para a direita. E aí, essa que fica a construção do gráfico. Às vezes, gente, pode acontecer, repara que o primeiro trecho do meu gráfico emendou certinho no segundo trecho do gráfico. Em alguns casos, isso não acontece, porque olha só, se você testar aqui o f de 3 nessa conta, eu sei que o 3, do jeito que eu dividi, ele faz parte do primeiro caso. É aqui que tem o igual, tá? Mas testa, só por curiosidade, quanto dá f de 3 nos dois casos? Embora o correto seria só no primeiro caso. Mas testa. Menos 3 mais 6 dá 3, tá certo? E nesse caso aqui, 3 vezes 3 não, menos 6 dá 3. Nos dois casos, o f de 3 dá 3. Por isso que ele se emenda certinho. Se nesse caso daqui, o f de 3 desse 3, e trocando x por 3 aqui, por exemplo, o resultado fosse 8, então essa reta ia começar aqui na altura do 8. Então você ia ter um risco aqui embaixo e outro risco aqui em cima. Aí a gente trabalha aquela ideia de bolinha fechada e bolinha aberta, tá? Você tem que botar na beiradinha do gráfico uma bolinha preenchida ou não para mostrar se o ponto existe de verdade em qual dos pedaços. Do jeito que eu fiz, o 3 existe de verdade no pedaço da esquerda. Ah, então por que eu não botei uma bolinha fechada aqui, nem me preocupei com bolinha aberta ou bolinha fechada? Porque, por coincidência, o gráfico emendou com o outro pedaço. Então, não faz sentido você botar uma bolinha aqui. Você só vai colocar a bolinha quando for uma extremidade. Beleza, gente? Então, ó, tá vendo? O que eu fiz? Eu quebrei a minha expressão em duas partes para que nenhuma das partes tenha módulo. Aí eu sou capaz de resolver
equação, com essa parte, com essas partes, inequação, gráfico de função, etc. Certo? É assim que você lida melhor com o módulo. Pessoal, vamos parar aqui para não ficar grande demais, tá? Espero que você reveja esse vídeo direitinho, tá? Vê com calma, pausa, tá? Não precisa ser agora, tá? Agora, acabando esse vídeo, você vai fazer o que? É lavar a mão, tá? Como eu sempre disse, lava a sua mão, depois estuda direitinho. Qualquer dúvida, você pode mandar aí a pergunta para mim, a gente responde, tá? Desligando aqui o velho procedimento, webcam e tudo mais. E é isso. Vamos encerrar. Um abraço a todos, se cuidem, fui!